os gregos nos presentearam com a filosofia, precisamos compreender o contexto histórico da época. Nesse caso, vamos nos reportar a realidade grega na antiguidade era pautado no pensamento mítico, isto é, na crença dos mitos. Os gregos, eles produziam muita mitologia sobre os deuses, as histórias que eram explicadas como forma de explicação para a realidade das coisas. Então, a mitologia era algo muito presente dentro da cultura dos gregos. Ainda sobre a realidade dos mitos, precisamos entender que existem algumas características. Os mitos eram narrativas que explicavam a verdade, podendo ou não ser verdade, de uma forma imaginária. Eles usavam a imaginação para criar os mitos e assim explicar as suas dúvidas, seus questionamentos. Bom, nós temos dentro da mitologia também uma outra característica que é importante destacar. Os mitos não eram fundamentados em argumentos. Quem dizia sobre o pensamento mítico, quem criava os mitos, eram os aeudos, os rapsoudos, que eram considerados dentro da cultura grega como autoridade. Então, o que eles falavam, ninguém questionava. Nesse caso, eles falavam sem um embasamento, sem uma fundamentação, sem um argumento, uma prova que realmente o que eles estavam falando tinha uma lógica, era uma verdade. Bom, diante desse cenário é que vai nascer a filosofia. Entretanto, sobre o nascimento da filosofia e a sua relação com a mitologia, nós vamos ter duas posições distintas. Nós vamos ter uma primeira posição que vai dizer o seguinte: a filosofia veio para criar uma ruptura do pensamento grego. Os gregos pensavam a partir do pensamento mítico. Com a chegada instantânea da filosofia, houve o quê? Um rompimento. Os gregos pararam de pensar de forma mitológica para começar a pensar de forma filosófica. Os defensores desse posicionamento vão chamar o nascimento da filosofia como o milagre grego. Isto mesmo, houve um milagre. Os gregos eram um povo diferenciado e eles conseguiram, do nada, como se fosse realmente um milagre, deixar de pensar mitologicamente, que era algo muito comum na antiguidade, para começar a pensar filosoficamente, uma nova forma de pensar, como se fosse algo instantâneo. Algumas pessoas na Grécia Antiga, espalhadas em diversas polis, eram pessoas iluminadas, superiores, e que conseguiram criar a filosofia e trazer para o mundo ocidental essa nova forma de buscar o conhecimento. Por outro lado, nós vamos ter uma outra posição em relação ao nascimento da filosofia. Eles vão discordar que houve esse milagre grego e vão dizer que fatores históricos, acontecimentos, proporcionaram, contribuíram para o surgimento da filosofia. Nesse caso, não houve uma ruptura em relação à filosofia com a mitologia. Não. O que houve ao longo do tempo foram movimentos que buscavam entender os mitos, uma busca racional para estudar a mitologia. Então, a filosofia ela não veio para acabar com a mitologia ou romper com o pensamento mítico, mas ela veio tentar explicar os mitos. E ao tentar explicar os mitos, ela criou a sua própria base de conhecimento, que é o que nós conhecemos hoje como filosofia. Ainda sobre o posicionamento dos fatores históricos, é importante destacar o que foram esses fatores históricos. Foram acontecimentos que fizeram parte da cultura grega na antiguidade. E esses fatores proporcionaram que os gregos tivessem
uma maior racionalização, o uso maior do raciocínio, da busca de uma lógica, tentando achar uma explicação para questões que eram importantes da vida deles, que faziam parte do cotidiano.